Podemos assentar. Nós queremos aqui nessa noite falar sobre o poder da intercessão. Esse assunto tem queimado o nosso coração nesses últimos dias, e nós temos formado assim equipes, tanto de homens como mulheres, para estar realmente na brecha, para estar intercedendo verdadeiramente para todas aquelas pessoas a qual essas vidas necessitam. Note, meus irmãos, que o Evangelho nos ensina que os discípulos não pediram ao Senhor Jesus que ensinasse a pregar, mas que ensinasse a orar. Porque se talvez vocês não forem um homem ou uma mulher de oração, não haverá virtude de Deus na sua boa obra, também para você pregar e também para você evangelizar. Se você não é um homem de oração, isso não vai ser notório na sua vida, porque a unção e o poder de Deus vem através da oração. Você nunca é tão forte quando você está de joelho. Você de fato é, quando está de joelho diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou mesmo até imaginamos. A oração é a força mais poderosa que existe na terra, porque a oração une a fraqueza humana com a potência de Deus. A oração une o altar com o trono, e as orações que sobem ao altar do trono, desce do trono com ações e intervenções de Deus na nossa história. Isso é muito importante. A Bíblia diz que nada temos porque nada pedimos. Mas se nós tivermos essa capacidade de pedir, pode ter certeza que Deus vai conceder. Porque foi o Jesus Cristo mesmo que disse: pedi e dar-se-vos-á. E hoje eu gostaria de tratar com você, meus amados irmãos, sobre o poder da intercessão. Esse texto que acabamos de ler relata para nós que Deus olhou do céu e procurou um homem que se colocasse na brecha como intercessor em favor da nação de Judá, que estava sendo levado para o cativeiro, amargo cativeiro, e Deus não encontrou nenhum homem, e a nação foi para o cativeiro por 70 anos de escravidão. 8 séculos antes, Deus havia tomado uma decisão de exterminar todo aquele povo por causa de uma rebelião. Aquele povo que não soube aguardar verdadeiramente a presença do Senhor, fizeram aí um bezerro de ouro, naquela jornada pelo deserto. E Deus queria começar uma nação nova através de Moisés. E diz a palavra do Senhor, de lá em Êxodo 32, que Moisés colocou na brecha. E disse: Deus, perdoa o pecado do teu povo, se não risca o meu nome deste livro que você escreveu. O que é que Moisés fez? Ele colocou entre o povo e o Senhor. Ele foi à frente e disse: Senhor, não faça isso, não faça isso. Está escrito lá no Salmo 106, 23, tê-lo-ias exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não houvesse interposto, impedindo que sua cólera o destruísse. Sabe por que aquele povo não foi destruído, meus irmãos? Porque houve um intercessor. Houve um intercessor. Deus poupou aquela nação. E hoje eu gostaria de trazer à memória de vocês, esclarecendo 5 verdades de intercessão. Vocês que estão no grupo de intercessão, quiserem anotar, anote, ok? Primeiro, a intercessão traz livramento para a nossa vida. Livramento para a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Que Deus é soberano, Deus é livre. E Deus pode agir sem nós, Deus pode agir apesar de nós. Mas aprove a Deus agir por meio das orações do seu povo. E o que Deus faz por meio das orações intercessórias é o livramento, irmãos. Por exemplo, lá no livro de Gênesis 19, 29, a Bíblia diz que quando Deus estava destruindo a cidade de Sodoma,
Deus se lembrou de Abraão, das orações de Abraão, e livrou Ló da destruição da cidade. Deus, Ele interveio, Ele interviu naquele momento, salvadoramente na vida de Ló, por causa da oração do seu tio. Quantas tragédias, quantas mortes precoces, quantos acidentes graves, quantas ruínas e maldades são estancadas quando você se interpõe. É por isso que muitas vezes quando a gente as pessoas vão viajar, tem muitas pessoas que vêm até mim e dizem: pastor, ore por nós que nós estaremos viajando. Tem aquelas pessoas também que dizem: não, então, cadê aquela pessoa que está viajando? A gente nem sabe por que viajou, né? Mas muitas pessoas chegam até e falam: eu gostaria que o senhor orasse por nós. Graças a Deus por isso. Porque quando você se coloca na brecha, quando você intercede por alguém, é algo que Deus vai estar ouvindo essas orações. Diz a palavra que o povo de Israel estava naquele amargo cativeiro, 430 anos, levando chicotada, amassando o barro debaixo da opressão. E diz a Bíblia que o povo clamou a Deus, chorou diante de Deus, suplicou a Deus. E a Escritura diz lá em Êxodo 3, 7, 8, que Deus viu, Deus ouviu, Deus conheceu, Deus desceu e que Deus libertou o seu povo porque houve uma intercessão. Aleluias. Eu olho para o livro de Jó, depois que Jó foi atacado de uma forma tão cruel, perdendo seus bens, seus filhos, saúde, sem apoio da sua mulher, e tampouco dos seus amigos, e naquele torvelinho de dor, naquele sofrimento, a palavra diz, em vez de Jó nutrir mágoa no seu coração, aquele ranço no seu coração, o que ele fez, irmãos? Os amigos estavam acusando ele, mas ele, em vez de chegar e ficar magoado com seus amigos, Jó se colocou na brecha a favor de seus amigos. E Jó começou a interceder por seus amigos. Por mais que aquelas pessoas começassem a falar mal dele, ele não se colocou aquelas pessoas como inimigo, mas disse: eu vou interceder pelos meus amigos. Eles continuaram sendo amigos dele. E diz a Bíblia que quando Jó intercedeu pelos amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. Eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite, meus irmãos. Em vez de você ficar nutrindo mágoa, em vez de você ficar ressentido, em vez de você abrigar a amargura àqueles que faz mal a você, coloque na brecha a favor deles. E Deus vai restaurar a sua própria sorte. Isaías 38 faz aqui um relato. Quando Deus falou para Isaías: vai lá e fala para Ezequias arrumar a tua casa. Arrumar a tua casa. Porque ele vai morrer. A decisão estava já tomada. A sentença já estava lavrada. O tempo urgia. E diz a palavra que naquele momento o rei Ezequias, ele começou a orar. Porque ele recebeu aquela dramática notícia, ele desatou a chorar. Ele encostou seu rosto na parede e começou a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem clemência de mim. E diz a Escritura que Deus ouviu a oração de Ezequias. E disse: Isaías, volta lá. E diga a ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Aleluias. Eu quero dizer que Deus ouve a tua oração. Amém? Deus ouve a tua oração. E que quando nós oramos no sentido, Deus vai nos abençoar. Equivocam as pessoas que dizem que a oração não muda as coisas. Eu quero dizer que a oração muda, irmãos. A oração muda. Porque é o próprio Deus que está dizendo que Ele muda. E Deus mudou a sorte de Ezequias. Deus mudou. Tragédias podem ser estancadas, irmãos. Situações desesperadoras podem ser interrompidas quando alguém se coloca na brecha. Isso é muito importante. Quando alguém crê no poder da intercessão, irmãos, uma coisa é muito séria. Meu pai tinha meia hora de vida. Tinha meia hora de vida. Mas eu corri até aquele hospital. Eu disse assim para ele: pai,
Você quer aceitar Jesus na tua vida? E aperta minha mão, porque ele podia falar, ele apertou. E graças a Deus, através da oração intercessória, meu pai, depois de 15 dias, estava pescando comigo, ele tinha só meia hora de vida. É isso que eu falo, irmão. A intercessão é muito importante. Se você ler o livro de Daniel, capítulo 10, você vai perceber como Deus responde as orações. No capítulo 6, um fato para mim muito curioso, porque o profeta Daniel já tinha sido um grande líder no Império Babilônico. E agora o Império Babilônico cai, e se levanta um novo império dos Medos e Persas. E diz a Bíblia que Daniel continua em pé, influenciado pelo aquele império. E o rei, com medo da corrupção do governo, nomeia 3 governadores gerais para fiscalizar 120 administradores regionais. E diz as Escrituras Sagradas, irmãos, que 2 governadores pares a Daniel, rendido à corrupção, não encontraram em Daniel apoio para que o custo dos projetos deles pudesse ser realizado. Então vasculharam a vida de Daniel e não encontraram nada. Mas então eles encontraram um ponto vulnerável na vida religiosa para pegá-lo. Descobriu que Daniel era íntegro nas orações. Era íntegro nas orações. Ele orava 3 vezes ao dia. Chegando ao rei com bajulação, aqueles homens chegaram com bajulação ao rei e disseram: rei, o senhor é um homem muito bom, o senhor é um homem muito poderoso, o senhor poderia fazer um decreto e faça um interdito que no período de 30 dias, se qualquer homem pedir qualquer coisa a um Deus, a um homem, que seja lançado às covas de leões. E quando o homem realmente sente assim, de uma certa forma, com seu ego lá em cima, ele não pensou 2 vezes, porque a vaidade humana abriu o curso da bajulação. E o rei sancionou aquele decreto, e diz a Escritura que o profeta Daniel não se intimidou com aquela situação, não se intimidou. E 3 vezes ao dia ele abria a janela ao bando de Jerusalém e orava ao Deus vivo Todo-Poderoso. De joelho e clamava a Deus todos os dias. O rei ficou sabendo daquela situação, daquela trama armada contra Daniel. Mas Daniel foi jogado à cova dos leões. Mas Daniel teve um trunfo muito grande, irmãos. Ele orava 3 vezes ao dia. E sabe o que aconteceu com os leões? Eles tornaram-se protetores e não os seus devoradores. Aleluias! É por isso que quando nós oramos, Deus muda uma situação. Os leões que eram para devorar, eles começaram a proteger. Os irmãos sabem da história, não preciso me alongar nesse sentido. A Bíblia diz também que o apóstolo Pedro estava em Jerusalém, depois da morte de Tiago, irmão de Jesus, ou melhor, irmão de João. Ele estava preso. E curioso que o rei Herodes havia passado o fio da espada a Tiago. Ele estava querendo corromper o povo judeu. Mandou encarcerar Pedro na prisão máxima, com 4 escoltas, irmão. Já pensou? 4 escoltas para prender um homem, 4 soldados. Porque era notório que Pedro já esteve preso antes, e ele saiu de lá de uma forma milagrosa. Ele deve pensar: vou colocar agora esse homem na prisão, e vou colocar 4 escoltas e 4 soldados. Eu quero ver o anjo sair, eu quero ver o anjo, se faz algum milagre, se algum fenômeno extraordinário, tira esse homem da prisão. E a palavra do Senhor diz lá em Atos 12, 5 a 10, que havia, entretanto, intercessão e oração contínua à igreja em favor de Pedro. E no último dia, não foi no primeiro dia não, irmão, no último dia, quando Pedro estava para ser entregue à morte, Deus mandou um anjo lá. O anjo acorda Pedro e disse: ó Pedro, eu fiz aqui o soldado dormir, veste
e calça a sua sandália. Então Pedro não estava entendendo nada, eles começaram a sair da prisão. E quando chegou uma grande porta de grade de ferro, e aí foi o primeiro momento que o anjo acionou o portão eletrônico. Abre aí. Aleluia, glória a Deus. E o mesmo anjo que libertou Pedro da prisão foi a Cesareia para fulminar o rei Herodes. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. A oração traz livramento. Eu não sei qual a situação, meu irmão, minha irmã, que você está passando agora, está vivendo agora. Mas eu quero encorajar você, se colocar na brecha em favor da sua vida, em favor da sua família, em favor do seu cônjuge, em favor dos seus filhos, em favor da igreja, em favor das autoridades constituídas, em favor da nação. Porque Deus é um Deus que responde às orações e traz livramento. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? A segunda verdade desse texto nos ensina a intercessão, nos traz vitória na palavra. Irmãos, nós vivemos num campo minado. Nós pisamos num campo minado. A Bíblia diz lá em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno, irmão. A Bíblia diz que a nossa luta é travada no invisível, porém real. Porém real. Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra o principado, potestade, dominador deste mundo tenebroso nas regiões celestiais, contra os inimigos. Há uma orquestração do mal contra nós. O diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, querendo nos tragar, irmãos, procurando brecha. Nesta guerra, nessa luta, nós não podemos usar armas convencionais, mas precisamos usar armas poderosas em Deus para destruirmos fortaleza e sofisma. É uma oração, e a oração é fundamental, irmãos, para você ter a vitória nessa batalha. Se nós não entendermos, irmãos, que estamos numa guerra, nós não podemos subestimar os nossos inimigos, irmãos. Não podemos. Nós estávamos voltando lá de Apucarana, e eu estava, de certa forma, um pouquinho correndo. A minha esposa falou assim, ó, diminui a marcha aí. E quando diminuiu a marcha assim, praticamente, a uns 100 metros mais ou menos, tinha um caminhão que estava com as lanternas traseiras queimadas. E se tivesse naquele mesmo embalado, pode ter certeza que nós estaríamos chocados com aquele caminhão. E quando nós chegamos em casa, irmãos, algo triste aconteceu. Quando nós retornamos, a cachorrinha lá tinha caído na piscina e tinha morto. Ainda a minha esposa tentou ressuscitar e ela estava, parece que foi quase que na mesma hora, e ela quase que conseguiu ressuscitar, mas ela veio a óbito. Ela chorou bastante. Aí eu falo assim que muitas vezes, irmãos, quando o diabo não tenta na nossa vida, tenta nas coisas mais fracas, e infelizmente atingiu aquela cadelinha, veio falecer. E todas as é feito jejum através da cura e libertação. E de repente a minha esposa também houve um barulho muito forte. O que está acontecendo? Será que houve um acidente aí na rua? Houve um acidente na rua. E quando eu estava próximo para vir para a igreja, ela foi naquele banheiro social e o box tinha explodido, irmão. O box tinha explodido. É por isso que eu falo que a fúria do inimigo é tão grande, e que muitas vezes nós não acreditamos que o inimigo age dessa forma, tentando de uma certa forma subestimar as nossas vidas. É por isso que nós temos que estar orando. A própria Marta diz assim, né? Ela foi lá no mercado,
semana passada, né? Colocou um litro de tubaína lá dentro do caixote e chegou a explodir. E se não tivesse dentro do caixote, de repente ele podia ter atingido os olhos dela. Eu falo assim que o inimigo ele é astuto, irmão. No momento que as pessoas começam a se posicionar com Deus, Deus começa realmente nos fortalecer de uma forma poderosa. Aleluias, glória a Deus. E hoje de manhã, o Renato está aí? O Renato está lá. Hoje de manhã, o Renato estava comendo uma bolacha, ele olhou assim, consagrada Cosme Damião. Eu olhei assim para o Renato, e o Renato está graças a Deus que ele está na intercessão, e eu fiz assim para o Renato, assim, ó, não coma, não coma. Ele avisou o grupo, porque muitas vezes as coisas consagradas, irmãos, as pessoas realmente falam assim, não tem problema, o diabo não tem problema, é a pior coisa que existe, irmãos. Quando uma coisa é consagrada, evite, irmãos. Se você não sabe, você ora, glória a Deus. Mas se você percebe, não coma, irmãos, não coma. Isso pode trazer o inimigo dentro do teu lar. De repente, na tua família, tudo, você não está percebendo. Mas você está levando algo consagrado. E a tua família pode, infelizmente, ser atacado de uma forma que você nem imagina. É por isso que você tem que estar sendo esclarecido verdadeiramente nessa área. Porque aquilo que eu falei, a nossa briga não é contra o visível, mas contra o invisível. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. E quantas outras coisas, os irmãos do grupo começam a dizer, aconteceu isso comigo. Por quê? Porque no momento que você se posiciona com Deus, Deus começa a te abrir os seus olhos. Mas o inimigo cega, para que você diga assim, não tem problema não. E quantas vezes nós orientamos nossos filhos, né? Os nossos filhos não receberem as balas, as guloseimas, porque são oferecidas a Cosme e Damião. Nesses Halloween da vida, e o povo não está nem aí. Toma cuidado, irmãos. De repente você pode estar dizendo, não tem nada a ver. Cuidado com o diabo, não tem importância. Quando você menos perceber, a tua vida, a tua família vai para o beleléu. Aí você não sabe por quê. Se nós não entendermos que nós estamos numa guerra, se nós começarmos a subestimar o nosso inimigo, o poder do inimigo, não pense que o inimigo é fraquinho, irmão. O inimigo é forte. Se nós entrarmos nessa peleja desprotegido da armadura de Deus, se nós não revestirmos em preparação com a oração da intercessão, nós poderemos sofrer abalos, desfalques perigosíssimos, irmãos. É uma realidade, aprenda isso, irmãos. Aprenda isso. Não pense que o diabo está brincando. O diabo está fazendo de tudo. Nesse final de ano, muitas vidas foram ceifadas. Eu quero chamar a tua atenção para alguns pontos. Esse livro de Êxodo 19, de 8 a 13. Que um dia o povo de Deus estava em peleja contra Amaleque. E o soldado estava no campo guerreando, e a Bíblia diz que quando Moisés abaixava os braços, Israel, quando Moisés levantava os braços, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava, prevalecia os Amaleque, pois as mãos de Moisés eram pesadas. Então o que fazia? Arão e Ur sustentavam os braços de Moisés.
E naquele momento Josué desbaratou todo o povo de Amaleque, a espada. Irmãos amados, a igreja triunfa na batalha espiritual quando a oração, quando tem intercessão, não é por força, não é pelo poder, mas pelo Espírito, diz ao Senhor. Gente, ora pela tua família. Se você pensa que está tudo legal, não, irmãos. Se você está bem, ore pelos seus filhos, porque o inimigo vai atingir os seus pequenos. E a igreja só vai avançar se você estiver de joelho. A igreja avança na dependência de Deus. A igreja avança no poder de Deus, irmãos. E não há poder de Deus no enfrentamento de lutas quando a igreja não se curva em oração. Nós temos aqui um irmão, que todos os dias, 6 horas da manhã, estamos aqui orando. Um irmão. E se você quiser fazer parte, venha também. Venha também. E muitas vezes nós conclamamos a igreja, venha para a oração. Venha para a oração. É por isso que eu falo que o capítulo mais decisivo da história de Israel está registrado em 1 Reis 18, do 20 a 40. Quando Elias, no tempo da apostasia, no abandono da fé, naquela perseguição religiosa, na aridez espiritual, foi ao Carmelo e confrontou o rei Acabe. Ele desafiou os 450 profetas de Baal. Desafiou. E fez um desafio. Prepare aí um holocausto. Mas eu vou pedir uma coisa para você nessa preparação de holocausto. Não meta fogo, não. Mas aquele que responder com fogo, esse é Deus. E aqueles 450 profetas armou lá o seu altar, colocou o seu holocausto, e ele clamava desde manhã até meio-dia. Ó Baal, atende as nossas orações, manda fogo. E Elias, ele era tão... Eu posso dizer que o camarada era sarcástico também. Começou a rir. Grita mais alto, quem sabe aí, esse Baal está dormindo. Quem sabe ele foi viajar, fala mais alto. E o povo começou a ficar meio doido da cabeça. Aí começou a se retalhar e tal, e ele falou, mas grita mais alto aí. Grita mais alto aí. Mas eu falo que esse é o ponto fundamental da questão da intercessão. Elias chegou e falou assim, agora é minha vez. Ele preparou o altar. Altar somos nós, irmãos. Ele pegou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Judá. E ele começou a cavar do lado do altar. Ele picotou o bezerro, colocou no altar. E disse, traz 4 cântaros de água. E 4 cântaros de água. Daí, esse cara está doido. Já não está chovendo. Já não está chovendo, só dá sol. E o cara está jogando água ainda em cima. Ainda pedir fogo, esse cara está doido da cabeça. Eu acho que meio-dia, o sol do meio-dia queimou o miolo desse cara. Ele disse, traz mais 4 cântaros. Mais 4 cântaros. E trouxe mais 4 cântaros de água. E quando as águas começou a transbordar, fazendo rego, ele disse, traz mais 4 cântaros. Eu falei, agora endoidou de vez. Agora endoidou de vez. Depois ele disse, Senhor, eu fiz conforme a tua palavra. Esse povo vai saber que existe um Deus aqui em Israel. Aleluia. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Eu fiz conforme a tua palavra. Manda fogo do céu agora. Veio o fogo, consumiu o holocausto, lambeu toda aquela água. Esse é o poder da intercessão, irmãos. E eu falo, sabe quando o fogo vai cair na tua vida?
quando você preparar o seu altar, tira tudo. Limpa tudo. Limpa tudo aquilo que está atrapalhando a tua vida espiritual. Tem muita gente que não está nem aí. Está nem aí, sabe? Eu vou dizer uma coisa para você, sem medo de errar. Você que não está nem aí, aquilo que eu estou falando hoje, cuidado. Cuidado. Se você acha que para você não vai acontecer nada, cuidado. Não estou ameaçando você. Estou abrindo os seus olhos. Então se prepare. Porque depois não adianta você chorar o leite derramado. Você acha que para você está tudo bem, beleza? Porque quando aquele fogo desceu, o povo gritou: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não fique em cima do muro, irmãos. Não pense que você é a última Coca-Cola do deserto. Você precisa mais. Este mesmo homem sobe ao cúmulo do Carmelo e coloca sua cabeça entre o joelho e ora humildemente, perseverantemente, triunfantemente. E as torrentes de Deus caem para restaurar aquela nação. A vitória foi ganha por causa da oração, irmãos. Eu fico olhando o livro de Esther. Você conhece a história bíblica? Você sabe a trama de Ramã contra o povo judeu, para que todo o povo judeu fosse morto. Naquela época era o rei Assuero. E Mordecai, ou Mardoqueu, o tio da rainha Esther, orienta sua sobrinha e convoca uma reunião de oração de todos os judeus para orarem e jejuarem por 3 dias. Ore e jejue por 3 dias. E a sentença da morte que já tinha lavrado foi revertida. Aleluia! Deus poupou aquele povo de uma chacina por causa da intercessão. Não pense que a intercessão não é benéfico. É benéfico para você, meu irmão. Em resposta à oração e jejum, diz a Bíblia que um dia Daniel orava e o anjo do Senhor veio para dizer a ele: Daniel, eu ouvi a tua oração desde o primeiro dia que aplicasse o teu coração em buscar a Deus. Mas houve uma resistência na região celestial, uma batalha espiritual, e o arcanjo Miguel foi chamado para esse grande enfrentamento. A resposta de Deus chega, porque o homem de Deus se colocou na brecha da intercessão. Meus irmãos, nós temos batalha que trava contra as nossas vidas, contra as nossas famílias. Ou será que nós temos dúvida disso? Nossa família constantemente está sofrendo de retaliação, irmãos. E se nós não tivermos preparado contra essa situação, a casa pode cair, irmãos. Será que você tem dúvida disso, irmão? Como que está a tua casa? Como está a tua vida perante ao Senhor? Muitos perigos estão cercando a nossa casa. Essa que é a verdade. Se você tem alguma dúvida daquilo que está acontecendo atrás disso, nos enredos das novelas, nos filmes de Hollywood, na mente humana, ou você pensa que todas essas orquestrações que conspiram contra a família para desconstruí-la, para minar seus valores, para colocar os valores morais de ponta cabeça, desde a imprensa e mídia. O que é que vocês estão vendo, irmãos? O que vocês estão vendo? Sabe por quê? Que tem uma influência maligna contra as nossas vidas, vidas das crianças.
esses desenhos aí, subliminares, que muitas vezes os pais deixam por conta, né, os filhos por conta das televisão, e as coisas começam a complicar. E esses desenhos ensinam como a criança deve ter relações sexuais, matar as pessoas, e as pessoas não estão nem aí, irmãos. Mas você tem capacidade de enfrentar todas essas situações de joelho, irmãos. Cuidado, irmãos. A igreja precisa redescobrir o poder de Deus através da oração. Aquilo que eu falei muitas vezes aqui, tem pessoas que estão há 13 anos nessa igreja e nunca subiu na sala de oração. Quem sabe nunca soube que tem uma sala de oração. E graças a Deus, a nossa sala está cheia. Porque tem algumas pessoas entendendo que há uma necessidade de oração. Em terceiro lugar, irmãos, a intercessão reverte circunstâncias impossíveis. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu já vi tantas coisas bonitas acontecerem em resposta à oração de coisas perdidas. A primeira coisa que a gente pode observar, eu vejo a Ana, mulher de Eucana, estéril. Essa mulher insiste com Deus. Apesar de ter todas as vezes ao seu redor pessoas para desencorajar, as peninas da vida. Não, você não vai conseguir nada. Tem muitas pessoas que estão orando, buscando, e tem muitas pessoas que dizem assim, você não vai dar, não adianta orar não. Tem gente que faz assim, irmão? Tem ou não tem? Tem muita gente, irmão, você está batalhando numa oração, e tem pessoas, não, acho que não vai dar certo não, para de orar. Aquele teu filho, aquele teu sobrinho, aquele teu parente, não vai ter jeito não, para de orar. Mas Ana, ela crê. Ela crê que Deus pode responder a sua oração. E Deus responde, irmãos. E eu fico olhando o que está escrito em 2 Reis 19. Quando aquele rei Senaqueribe, o rei da Síria, o rei mais poderoso do seu tempo, irmãos, que havia destruído todas as nações em torno de Israel, o camarada era o cara. Agora ele cerca Jerusalém. E manda por meio de um comandante uma carta abusada para o rei de Israel, dizendo o seguinte: olha ao redor se existe algum Deus que foi capaz de livrar das minhas mãos. E diz a Bíblia que o rei Ezequias abre aquela carta no templo e diz, é verdade, até hoje ninguém conseguiu livrar das mãos deste homem. Mas eu falo, Deus não é um mito, irmão. Deus é um Deus todo-poderoso, aleluia. Então Deus fala assim para o rei Ezequias, fica tranquilo. Ezequias, fica tranquilo, porque essa batalha não é sua, porque agora mexeu comigo. Agora mexeu comigo, mas essa batalha agora é minha. E Deus não precisa de muita coisa não, irmãos. Deus fala assim, bom, já que ele falou que não tem nenhum Deus que pode, eu só vou mandar um anjo. Um anjo matou 185 mil soldados. Um anjo. E matou 185 mil soldados, irmãos. Senaqueribe voltou para essa terra. E ele foi morto também. Porque Deus é Deus. Deus que reverte situações impossíveis por meio da intercessão. Eu fico olhando 2 Reis 4, irmãos, quando diz que a Bíblia diz que Eliseu mandou Geazi perguntar para a sunamita, aquela mulher acolhedora, bondosa, maravilhosa, diz, Geazi, vai lá e pergunta para aquela mulher o que ela tem. Eu falo assim, olha, aquela mulher é sensacional. Aquela mulher é amorosa, generosa, bondosa, rica, mas ela não tem filhos. Não tem filhos. Geazi, volta lá e fala que daqui a um ano ela vai segurar uma criança no colo. Aleluia. O menino nasceu, o menino cresceu. O menino agora está grande, um adolescente, e chega
o dia da sua independência, chega o dia de sair de casa, vai ao campo com o pai ao trabalho. O menino sente uma dor de cabeça. E o homem meio que desligado, fala que o homem é desligado mesmo, né? Não, vai para casa lá, vai com a mamãe. Mandou o menino voltar sozinho para casa, o menino voltou. E aquilo não era uma simples dor de cabeça qualquer, o menino morreu no colo da mãe. E a mãe correu através do profeta. Ela vinha de longe, quando o profeta viu o drama daquela mulher. E mandou o Geazi perguntar para a sunamita: está tudo bem? Teu filho está tudo bem? Ela disse: está tudo bem. Está tudo bem. Mas o profeta entendeu o drama daquela mãe e disse a Geazi: pega o bordão profético e corre atrás até a casa dela. Não pare, não cumprimente ninguém no caminho, mas coloque o bordão no rosto daquele menino. E sunamita chegou para Eliseu e disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar enquanto você não for comigo. O bordão profético não tinha poder na mão de Geazi. Não que o bordão não tinha virtude, mas é porque o homem que carregava não tinha poder, irmãos. O homem que carregava não tinha poder. Diz a Bíblia, né, que Eliseu foi. E Eliseu colocou sobre o menino, deitou sobre o menino, olho no olho, mão com as mãos, boca a boca. E o menino agonizou e a carne do menino aqueceu. Mas Eliseu não queria apenas o sinal de vida, ele queria vida. Então, mais uma vez, ele faz aquele gesto, aquela cena. E o menino espirra 7 vezes e levanta vivo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Isso é o poder da intercessão. Esta cena representa muitas coisas para nossas vidas, irmão. Nós precisamos ver os nossos meninos vivos. Eu não estou falando de uma morte física. Eu estou falando de uma morte pior que a física. Porque muitas vezes choramos num funeral por um corpo que morre, mas nós não choramos por uma alma que vai para o inferno. E se nós choramos por um corpo que vai morrer e amanhã vai ressuscitar, quanto mais nós devemos chorar por aqueles que estão mortos espiritualmente. E tem muitas pessoas que estão mortos espiritualmente. E se nós quisermos ver os nossos jovens recebendo vidas e vidas eternas, nós precisamos, como igreja, agonizar em oração. Nós precisamos orar, irmãos. Quantas vezes nós percebemos que jovens hoje estão precisando realmente das intercessões. Em quarto lugar, irmãos, a intercessão é a chave para abrir as comportas dos céus. Céus para o grande derramamento do Espírito Santo de Deus. Foi assim com Jesus. Ele estava no Jordão para ser batizado. Não que ele precisasse ser batizado, mas para que ele fosse exemplo. E a Bíblia diz lá em Lucas 3, 21, 22, quando Jesus orava, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu e o Pai disse: este é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. O Pentecoste aconteceu, irmãos. O derramamento do Espírito Santo chegou. Porque a igreja primitiva entendeu a ordenança de Jesus em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-ei testemunho tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria até o confim da terra. O que nós vamos fazer? Ore ao Senhor. 120 discípulos começaram a orar. E a palavra do Senhor diz lá em Atos 2, 1, 2, 3, 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no meu lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estava sentado. E foram vistos sobre ele línguas como de fogo, e todos começaram a falar em outras línguas.
Deus está dizendo, busque 10 dias de oração, irmãos, não é 15 dias, não é 10 minutos, é 10 dias de oração, e eles começaram a orar 10 dias, irmãos, e muitas vezes nós não temos capacidade de vir e orar 1 hora. Todos estavam unânimes, perseverantes em oração, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Às vezes, quando convocamos a igreja para uma reunião de oração, vem uma meia dúzia de pessoas, um vai cansado, outro vai bocejando, outras pessoas vai contrariado, outro vai desanimado, outro desencorajado. É assim que funciona, não tem unanimidade, o povo não persevera. Nós achamos que dependemos mais dos nossos recursos, mais do nosso poder, mais do nosso conhecimento, mais da nossa estratégia, mais dos nossos métodos, do que do poder de Deus. Essa que é a verdade. E a palavra do Senhor diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Quando Lucas começou a pesquisar e escrever o livro de Atos, está lá no prólogo, ele certamente, Lucas pesquisou por que a igreja cria no poder da oração. Ele questionou, por que a igreja primitiva orava com tanta intensidade? Por que a igreja primitiva orava com tanta intensidade? Ele descobriu que a igreja orava com fervor, irmãos. É porque eles aprenderam a orar com Jesus. Jesus foi um homem de oração. E se nós quisermos ser chamados de cristão imitador de Jesus, então temos que ser homem e mulher de oração. Pergunta lá para o teu irmão, você gosta de orar, irmão? Pergunta lá. Não está perguntando? Você gosta de orar? Você gosta de orar? Fala assim, se você gosta de orar, eu te convido um dia você vir subir lá no Monte Moriá, terça-feira. Se você gosta de orar. Agora, se você não quiser nada com nada, pode ficar onde você está. Não venha contrariar, não venha porque você foi chamado. Nós temos que voltar à oração, irmão. Se nós queremos imitar o cristianismo primitivo, nós temos que crer no poder de Deus por meio da oração. Sabe por que muitas coisas não vai legal na tua casa? Porque em vez de você orar, você fica só dizendo, ai meu Deus do céu, ai que não sei o quê. Ora. As coisas não vão bem no seu lar, nos seus negócios. Porque em vez de você começar a orar, você só fica murmurando. Ai, porque disso, ai, porque aquilo, é porque não sei o quê, que TDD. Ora, irmão. Ora. E quando você começar a orar, pode ter certeza que algo novo, extraordinário vai começar a acontecer na tua vida. As grandes manifestações de Deus, meu irmão, na vida, na família, na igreja, na história, foi em decorrência da ação de Deus em resposta à oração da igreja. É igual, posso contar aqui, irmão Luiz, o que você me falou hoje? Cadê o irmão Luiz? Está aqui? Está lá. É que eu estou sem óculos aqui, tá? Ele falou assim que a casa dele não estava indo para frente, não estava indo, entendeu? Sabe por quê? Muito espírito de inveja, tranquilo. Aí a pastora foi lá, fez uma oração, e a coisa começou a andar. Graças a Deus. Graças a Deus. Muitas vezes as nossas coisas estão amarradas, porque nós precisamos ungir e orar. Amarrar os capirotos da inveja, de tudo, para que tudo vai bem. E ainda ele disse, até o final de semana, até o final desse mês, mudo. Glória a Deus. Aleluia. Deus é poderoso, irmão. Aleluia. O profeta Isaías diz assim, porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O que me marca, meus queridos,
é que Deus só derrama água sobre as pessoas sedentas. Se você tem sede, Deus fala assim: eu vou te dar. Agora, se você não tem sede nenhuma, por que Ele vai te dar água? Se você não tem sede de ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus, por que você acha que Ele vai te dar? Por quê? Mas se você tem sede, fala assim: Deus, eu preciso, eu necessito. Ah, você quer? Toma. Você acha que Deus vai dar alguma coisa para você, se você não está nem aí com a viola? Você acha que vai dar? Vai dar nada, irmãos. Vai dar nada. Deus só vai dar para a sua vida quando você começar a entender: eu preciso ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus, eu preciso ser curado, eu preciso ser restaurado, eu preciso ser uma nova criatura em Cristo Jesus, eu preciso crescer na tua presença. E Deus está dizendo: você está querendo mesmo? Sim, eu quero, então toma. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Salmo 37:4: agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Que você agradou, toma. Mas enquanto você ficar com nhenhenhê, sabe quando? Sabe quando? Never and never. Quase que todos os anos, irmãos, é muito difícil nós observarmos lá no sertão nordestino. Quando eu fiquei com o coração paralisado quando estivemos lá em Maceió, né, Gilson? Passamos em cima daquelas pontes lá, em vez de rio, só tinha pedra, tudo seco, tudo seco. Falei: meu Deus do céu, por cima pontes e rio, água que é bom, nada, estava seco. O texto está dizendo: quando a igreja tiver sede de Deus de verdade, os céus vão se render, irmãos. O que está faltando, irmão, é sede de Deus, é fome de Deus. Irmãos, nós precisamos ter sede e fome de Deus. Fala: você tem fome e sede de Deus, irmão? Você tem fome e sede de Deus, irmão? Você tem fome e sede de Deus? Porque quando a igreja tiver sede de Deus, Deus vai escancarar a porta do céu. Faço um desafio para você aqui. Se você começar a buscar de verdade aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, você vai dizer assim: meu Deus, se eu soubesse que era tão simples, porque Deus é simples, irmão. A palavra do Senhor nos diz, Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca, acha, aquele que bate, abrir-se-vos-á. Qual o filho que pede ao pai pão, vai dar pedra, peixe, escorpião? Se o pai terreno dá coisa boa, imagine do céu, irmãos. E quando isso começar a acontecer, Deus vai descer. E olha para a história da igreja, e todas as ações prodigiosas de Deus foram precedidas de orações, irmãos. Olha o avivamento da Coreia. Sabe quando a igreja da Coreia saiu do marasmo, da mágoa, da amargura, da prisão política? Os descasos missionários dos plantadores, dos dramas que eles viviam. Um dia eles falam assim: vamos reunir todos os pastores num retiro espiritual. Aqueles homens feridos, machucados emocionalmente, resolveram tratar o coração, arrancar todas as ferpas, as mágoas, o ressentimento machucado. Aí Deus trouxe um quebrantamento de choro, de oração. E aquele choro começou a percorrer aquele país como uma folha seca. E até hoje nós vemos aquele resultado. Desde 1907, irmãos, mais de 100 anos a igreja está em oração. Eu falo uma coisa: se toda a igreja aqui se reunir em oração, Deus vai mudar a história da quarta igreja. Você crê nisso ou não? Você crê nisso ou não? Com certeza.
E nós queremos levantar aqui um exército de intercessores. Nós queremos, não fique de fora. A igreja vai avançando no poder do Espírito Santo de Deus. Eu anseio para que isso seja uma realidade, porque eu estive lá na Coreia e eu presenciei isso. Em quinto e último lugar, a intercessão é um instrumento poderoso para a salvação dos perdidos. Irmão, preste muita atenção nisso. Nós somos muitas vezes comprometidos com a palavra de Deus nas nossas ministrações, mas nós não temos mesmo zelo com a oração. Essa que é a verdade. Você vai preparar para uma pregação. Você batalha para fazer o melhor preleção, mas você separa a preleção da oração. Você não ora. Talvez as maiores tragédias é que a igreja brasileira separa algumas situações. Nós separamos a academia da piedade. Nós separamos pregação da oração. Nós temos luz na cabeça, mas falta fogo no coração. Nós pregamos com os olhos secos demais, com os corações áridos demais. Nós precisamos buscar a Deus, porque Deus só age por meio de oração. Eu não tenho dúvida disso, irmãos. Você tem dúvida? Pergunta, você tem dúvida? De que o púlpito dessa igreja não pode ter o desempenho eficaz se o banco da igreja não estiver comprometido a orar pelos pregadores, porque muitas vezes a gente está pregando para estar conversando. Não está nem aí. De repente está olhando o celular. Não tem comprometimento nenhum. Na Coreia, enquanto o pastor pregava, eu falei que era 20 mil, mas 2 mil pessoas oravam atrás do púlpito. A igreja é grande, irmãos, é que nem um coliseu, grande, vários andares. E eu fiquei num andar, longe, com vários telões, e colocava aqueles fone de ouvido, né? Não é microfone, fone de ouvido, para ouvir as traduções. Irmãos, eu falei assim, eu gostei tanto da pregação, que eu falei assim, vamos ficar para o culto seguinte? Os diáconos assim, sai, tem mais 40 mil querendo entrar. E o povo lá é comprometido, irmãos. O povo comprometido com a palavra de Deus. Eu posso garantir que haverá toda a diferença nos pregadores dessa igreja quando o povo entender. Como algumas irmãs nas quinta-feiras estão lá atrás orando, do lado aqui orando. E graças a Deus os homens vão levantar também para a oração. Amém, os homens? Amém? Graças a Deus. Se a igreja não colocar na brecha e clamar a Deus, para Deus ungir os pastores, pregadores, para Deus revestir com o poder do Espírito Santo de Deus, para Deus atear fogo no céu sobre nós. Foi por isso que perguntaram a Moody, como é que começa o avivamento na igreja? Ele falou, acenda uma fogueira nos púlpitos e os bancos vão pegar fogo. Aleluia, glória a Deus. Então eu conclamo a igreja inteira a orar, irmãos. Se nós queremos ver pessoas salvas, se nós queremos ver famílias sendo restauradas, se nós queremos ver Deus fazendo milagres extraordinários, em cada culto pessoas se convertendo a Cristo, é necessário a igreja coloque na brecha da intercessão. E só isso vai acontecer. Eu nunca vi nenhuma igreja que tenha crescido em graça, em número, que não seja uma igreja comprometida com oração. E graças a Deus, tem um grupo aqui que está se comprometendo com oração. Aleluia. Charles Spurgeon, que pregava para milhares de pessoas todo domingo, ele disse que a unção
que trazia alento ao púlpito era a fidelidade de 1.200 pessoas que oravam toda segunda-feira na igreja. 1.200 pessoas, irmão. Sabe por quê? Deus está olhando no céu. Está procurando alguém que se coloca na brecha. Meu coração arde por isso, o coração da pastora também. E nós devemos, irmãos, matricular na escola de Jesus. E dizer: Senhor, ensina a gente a orar, por favor. Ensina a gente a orar. Ensina a entender Deus. Que não é por nós, não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, não é pela nossa inteligência, é pela intervenção de Deus por meio da oração. Amém, igreja? Feche os olhos agora.